E aí, pessoal, tudo bem? O tema dessa semana é ser índio em um Brasil cada vez mais urbanizado e industrializado. Essa discussão ela exige um pouco de cuidado, porque ela se insere em várias temáticas diferentes e ela dialoga com várias questões presentes no Brasil atual. O assunto principal, o eixo, é o índio, mas nós temos que discutir outras questões. Tá? Acho que um risco real e imediato é que o seu texto acabe caindo num expositivismo sobre o que genericamente é tratado, né, nos guias de atualidades, em aulas de atualidades, como uma questão indígena. Algo muito importante, muito relevante na sociedade brasileira, mas não é exatamente isso que está em pauta. O que nós chamamos de questão indígena no Brasil é um conjunto de problemas, porém o mais importante deles é a questão da demarcação de terras, que foi severamente ameaçada com a PEC 215, que transfere a competência de demarcação de terras, que é uma competência originária do Poder Executivo, e com a PEC ela passa então a ser do Poder Legislativo. O problema disso é que nós temos uma bancada legislativa, a gente fala da bancada do boi, que corresponde à bancada ruralista, que não tem interesse em que haja essas demarcações. Esse assunto dialoga diretamente com o avanço do agronegócio no Brasil. Tá? O agronegócio hoje é um dos poucos setores da nossa economia que vem sendo pouco afetado pela crise, tá? E inclusive apresenta indicadores de crescimento. Para o agronegócio avançar, para que haja então o progresso, a noção de progresso é o que está embutido, né, na expressão de Webial cada vez mais, isso depende, né, de mais terras para a agricultura, mais terras para a pecuária, para os pastos, e essas terras, elas podem ser terras que talvez fossem destinadas à demarcação indígena. Isso então cria um paradigma social em que o índio, de um certo modo, ele acaba sendo impelido a abandonar seu espaço. Tá? Não só porque há falta de demarcação, mas em parte também porque o índio pode querer buscar a vida na cidade. Tá? Ele pode imaginar que na cidade a vida seja melhor. Nós, e acho que é importante levar isso em consideração, nós temos um pensamento meio etnocêntrico de achar que a vida com internet, com energia elétrica, com antibiótico, com perfil no Facebook e todo o restante do pacote é melhor do que a vida na selva, caçando, pescando, coletando. A gente chama isso de primitivo, de não civilizado. Tá? Mas no fundo esse é apenas o nosso ponto de vista de pessoas que nasceram e cresceram num universo urbano e industrializado. Nada impede que o índio tenha um pensamento, uma perspectiva diferente da nossa. Tá? Mas supondo que o índio tenha uma perspectiva igual à nossa, qual é então o desafio de ser índio em um Brasil cada vez mais urbanizado e industrializado? Tá? Então uma parte do desafio se ele quer continuar sendo índio, se manter no seu espaço de índio, tá? E portanto manter a sua cultura, manter a sua língua e resistir a todo tipo de pressão que o ameaça, desde garimpeiros até o avanço, ou melhor, na verdade o retrocesso na política de demarcação de terras indígenas. Agora, considerando que o índio busque então o seu espaço no Brasil urbanizado e industrializado, resta a pergunta: que espaço é esse? Essa questão ela tem um paralelo interessante com o desafio que os negros enfrentaram. Vejam, o Brasil ele tem 3 pilares étnicos fundamentais e as suas misturas respectivas. Então, nós somos um país colonizado por brancos, que originalmente era povoado por índios,
a esses dois povos foram acrescidos os negros. É interessante que os negros que enfrentaram uma repressão fortíssima, inclusive por uma questão ideológica, religiosa e ideológica, que legitimava a escravidão, alegando que os negros não tinham alma, eles encontraram, quer dizer, vêm encontrando um espaço. Então hoje, quando nós olhamos para a sociedade, nós temos representantes da mídia, nós temos uma Glória Maria, por exemplo, uma Ju Coutinho, e outros ícones importantes que mostram vamos chamar assim, o espaço que o negro vai progressivamente ganhando nos canais midiáticos. O negro na política, uma representatividade muito baixa, mas nós encontramos negros deputados, vamos encontrar negros em outras casas legislativas, políticos negros, de maneira geral. Poucos, mas eles já estão lá. No Poder Judiciário, o ministro Joaquim Barbosa, que não foi o primeiro ministro negro, houve um outro ministro antes dele. Enfim, nós temos ícones negros já ocupando um lugar e ganhando mais espaço. E eu pergunto, para que você pense, quem é a nossa Glória Maria indígena? Quem é o nosso Joaquim Barbosa indígena? Onde está o índio nessa equação toda? Qual é o espaço que o índio consegue ocupar? E é interessante porque o índio já estava aqui. Então há uma segregação em relação ao índio, talvez a falta de um ativismo do próprio índio que não dá a ele esse espaço, não garante a ele espaço. Então, um desafio do ser índio no Brasil cada vez mais industrializado e urbanizado é buscar esse espaço, que não se resolve apenas com a inclusão do índio na universidade pública, com as vagas indígenas. Isso é um começo, mas ainda está bem longe de ser a resposta ao desafio, aos desafios sociais que isso envolve. Acho um paralelo interessante para a gente pensar é a própria história de Iracema, porque Iracema ela representa o mundo natural, o que a gente poderia chamar de Brasil selvagem, ou um mundo selvagem que, ao entrar em contato com o mundo novo, representado pela personagem Martim, com o mundo velho, que é a Europa, o mundo da civilização, cria uma síntese, o novo mundo, a América, que é o filho, que representa não só a mestiçagem, a mistura étnica, mas representa também a fusão das duas culturas e o resultado que vai advir disso. Okay? Então são algumas ideias para vocês pensarem nesse tema. Espero ter ajudado e aguardo as redações. Okay? Um abraço.